Olá, sejam bem-vindos à apresentação a respeito das questões comentadas de História e Geografia do vestibulinho do Centro Paula Souza para ingresso nos cursos do ensino médio e a respeito das questões de História e Geografia do primeiro vestibulinho do primeiro semestre de 2020. Questão 3 era uma questão que tinha um texto a respeito da África subsaariana. África abaixo do deserto do Saara, que são os países pobres da África. E o que ocorre é que nós temos o problema da subnutrição, que é apresentado nessa questão, e menciona principalmente também países da Ásia, Índia e Paquistão. De acordo com o texto, é correto afirmar que a subalimentação ainda existe em países considerados subdesenvolvidos. A alternativa é errada, porque a subalimentação é justamente um problema dos países subdesenvolvidos. Alternativa B, a subalimentação atinge principalmente os moradores das áreas urbanas. Não, a subalimentação ela é um problema maior nas áreas rurais. Alternativa C. O aumento da produção industrial acabará com o problema da subalimentação. Não necessariamente, a produção industrial, a questão de alimentos industrializados, ela não acaba justamente com o problema da subalimentação, porque a subalimentação é um problema de concentração de renda, é um problema de distribuição de alimentos e não de produção de alimentos especificamente. A alternativa correta é a D. É possível acabar com o problema da subalimentação no mundo em que vivemos, desde que tenha a questão da melhor distribuição dos alimentos. A alternativa é a proteção militar dada pelos países pobres aos países ricos que causa subalimentação. Não tem nada a ver essa alternativa, não tem nenhuma lógica essa alternativa. Questão 10 é uma questão que é a respeito do consumo de fast food, comida rápida. Em vários países, a questão principalmente apresentada com dados entre 2014 e 2019. Então, no texto apresenta esse consumo do fast food em vários países desenvolvidos como Estados Unidos, Japão, países em desenvolvimento como Brasil e China. O crescimento do tipo de restaurante retratado no texto se deve ao aumento significativo do desemprego. Isso não tem nada a ver. Alternativa B, o surgimento de um movimento denominado Slow Food, que defende a utilização de produtos alimentares artesanais de qualidade. Não, no caso, o fast food é justamente o contrário, são produtos justamente que são derivados, a maior parte dos ingredientes do fast food são produtos industrializados e não produtos artesanais. Alternativa C, o movimento mundial de valorização das alimentações locais é justamente o contrário nessa alternativa. A alternativa correta é a D, fenômeno da globalização que atua como fator determinante na modificação dos hábitos alimentares. Então, justamente, a globalização ela tem essa tendência do consumo, da cultura de massa, que principalmente o fast food foi criado pelos norte-americanos e acabou se estendendo por outros países, inclusive o próprio Japão, inclusive, que tem uma alimentação tradicional muito pobre em gordura, com consumo muito de peixes, de pescados. Principalmente o fast food acaba entrando justamente no Japão por causa desse processo de globalização. Questão 13, a respeito do plantation, sistema de plantation, que ocorre, tem um exemplo dos engenhos do Nordeste, produção de cana-de-açúcar durante o período colonial no Brasil. Assinala a alternativa que apresenta corretamente as principais características do sistema de plantation. A agricultura diversificada,
voltada para subsistência, pequenas propriedades rurais e mão de obra familiar. De forma alguma, justamente o oposto, né? Alternativa B, extrativismo voltado para o mercado interno, também não é um sistema de extrativismo. A alternativa correta é a C, que é uma monocultura voltada para o mercado externo, latifúndio e mão de obra escrava, né? Aquele sistema, né, principalmente utilizado nos engenhos do Nordeste, monocultura da cana-de-açúcar, açúcar produzido para o mercantilismo, né, mercado externo, grandes propriedades, né, os engenhos, né, o latifúndio e a mão de obra escrava africana, principalmente. Questão 17. A respeito da atividade agropecuária, o Centro Paula Souza tem muitos cursos de agropecuária, então há uma tendência do vestibulinho do Centro Paula Souza apresentar questões relacionadas à agropecuária, e no caso da pecuária especificamente, né, essa questão ela é a respeito da diferenciação das diferenças entre pecuária extensiva e pecuária intensiva. O enunciado destaca o que vem a ser a pecuária intensiva. Então, a alternativa A, tradicional de produção, em que os animais são criados em grandes áreas, que emprega técnicas arcaicas com o objetivo de manter a produtividade. Isso é justamente um dos conceitos da pecuária extensiva, e não a intensiva como é o enunciado. Alternativa B, tradicional de produção, que predomina a utilização de nutrientes do pasto, com fontes de alimentos, com os animais e utilização mínima de água. Não, no caso, o consumo apenas do pasto também da pecuária extensiva. Tradicional de produção, em períodos mais secos, o rebanho com o consumo de cactáceas, como a palma, e proteínas de baixo custo. Isso é da pecuária extensiva da região do semiárido nordestino, né, no caso. Alternativa correta é a D, moderno de produção, em que ocorre investimentos de técnicas avançadas aplicadas nos rebanhos, que o rebanho ele se mantém confinado e tem um melhoramento genético e inseminação artificial. Alternativa E. Por que a alternativa E está errada? Porque os animais são criados soltos, né? Isso é um dos aspectos da pecuária extensiva. Questão 18 é uma questão a respeito do desmatamento da Amazônia. Então, a respeito do nosso conhecimento, bastava ler os 3 itens, né, para considerar quais estavam corretos. Então, o desmatamento da floresta põe em risco, para além de suas riquezas naturais, a continuidade dos conhecimentos tradicionais. Sim, está correto, né? Aquela ideia de que se não tem as riquezas naturais, não tem o extrativismo para manter esses conhecimentos das populações indígenas, principalmente esses conhecimentos tradicionais. Segundo item, apesar da biodiversidade existente na floresta amazônica, o impacto gerado pelo seu desmatamento restringe-se às comunidades e aos povos locais. Está errado a indicação 2. Indicação 3. A não preservação do bioma Amazônia pode acarretar impactos no clima mundial e até mesmo na pesquisa médico-científica. Sim, está correto. Então, as alternativas corretas os itens corretos são o 1 e o 3, que correspondem à alternativa D. Questão 29, é uma questão a respeito da Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, então, pouco antes da Revolução Francesa, como era a sociedade francesa? Alternativa A, apoiadores de Napoleão, de Robespierre. Não, Napoleão ele vem bem depois da Revolução Francesa, né, no caso, né? Alternativa B, burguesia, trabalhadores rurais e urbanos, já que o clero e a nobreza não tinham participação significativa na política francesa no período pré-revolucionário. Está totalmente errado essa alternativa, porque era justamente o clero e a nobreza que tinham a concentração do poder no período pré-revolucionário, e é claro que era o rei que mandava e que desmandava, absolutista, né, no caso.
Girondinos e sans-culottes, grupos rivais que disputavam a hegemonia política e representavam os diferentes interesses da burguesia. Isso ocorreu durante a Revolução Francesa. Os girondinos e os jacobinos, que acabaram disputando o poder no período revolucionário. Não estamos falando nesse caso, é durante a Revolução e não antes da Revolução, no caso. Alternativa correta é a D. Primeiro e segundo estados, clero e nobreza, que reuniam apenas 3% da população, e o terceiro estado, que era justamente o povão, vamos dizer assim, a burguesia e os trabalhadores urbanos e rurais, que eram aqueles que arcavam com os impostos que eram cobrados pela monarquia. Questão 35, uma questão a respeito da Conferência de Berlim, que ocorreu entre 1884 e 1885 na Alemanha, né, justamente, a respeito das questões a Conferência de Berlim. Ela fragmentou todo o continente africano entre as potências europeias. Entretanto, o maior objetivo das negociações era garantir os direitos portugueses de colonização sobre toda a área que se estende entre Angola e Moçambique, na África Austral, já que Portugal foi o primeiro país a se instalar nos territórios africanos. Isso foi uma questão específica que realmente Portugal garantiu, não apenas Angola e Moçambique, mas também Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde também são territórios portugueses garantidos. A alternativa B, que é a correta, resolveu os conflitos entre as potências europeias que tinham interesse em adquirir a maior extensão de territórios e possessões na África, continente rico em recursos naturais e em matérias-primas. É justamente o contexto da Conferência de Berlim, né, que tinha uma disputa muito mais acirrada entre Inglaterra e França. Sem dúvida, Portugal era uma menor potência, Bélgica era uma menor potência, a Alemanha era uma menor potência, né, no caso, né. Espanha, né, também teve pequenos territórios com pequenas possessões na África com a Conferência de Berlim. Concretizar os planos de Martim Lutero, isso não tem nada a ver a respeito de reforma protestante, né, no caso, não envolve questões religiosas. Apoiar a expansão do partido nazista, isso foi bem depois, né, no século XX, né, a triste história do nazismo na Alemanha. Impedir a participação dos países emergentes da América do Sul, isso já é no final do século XX, né, não tem nada a ver com o contexto. Questão 38. A respeito da estação chuvosa na Índia, chuva de monções, que podem chegar a 3.000 milímetros anuais nessas chuvas de monções. Então o que ocorre é que as chuvas mencionadas no texto são esperadas, pois ajudam o plantio de arroz e um sistema agrícola chamado terraceamento, alternativa correta, né? O arroz ele é cultivado principalmente em áreas alagadas, né? E as demais culturas elas não precisam de tanta água, né? Aí você já garante a questão 39, a respeito das sociedades da antiguidade que se desenvolveram principalmente no Crescente Fértil, né, se desenvolveram em diversas regiões do mundo, do Oriente Médio, da Ásia e da África, chamado Crescente Fértil, e desenvolveu um trabalho coletivo de irrigação. Quando estamos falando de irrigação, estamos falando de rios, estamos falando de margens fluviais, não confundir com pluviais, que é de chuva, né, com P, fluviais com F, garante então a questão que eram sociedades que dependiam da proximidade com os rios, né, Egito Antigo, Rio Nilo, Babilônia, Tigre e Eufrates, né? Então nós temos o rio Indo, né? Os hindus, o rio Amarelo, né? A civilização chinesa, né? No caso. Então nós temos esses exemplos. Questão 45.
Uma questão a respeito das grandes navegações, a respeito do desenvolvimento científico que estava ainda se desenvolvendo, aflorando no século XV, né, no caso escola de Sagres, né, dos portugueses, a expansão marítima. Então, sobre a ciência e as grandes navegações, é correto afirmar que estavam ligados ao desenvolvimento econômico das comunidades pesqueiras do litoral do Mar Egeu. Isso é lá na Grécia Antiga, não tem nada a ver com esse contexto. O desenvolvimento científico era considerado um empecilho para os navegadores, pois esses acreditavam que a Terra era plana. Se o Olavo de Carvalho estivesse fazendo essa prova, ele iria marcar essa alternativa. Não tem nada a ver, não existe Terra plana. Os navegadores, eles apoiavam sem dúvida o desenvolvimento científico. O conhecimento científico, ele é algo que era necessário aos grandes navegadores, né? Conhecimento das constelações, conhecimento que era o GPS da época deles, né, no caso. A alternativa correta é a C. As viagens foram favorecidas por invenções, tais como as caravelas, navios rápidos, versáteis e de fácil manobra, que podiam navegar inclusive com ventos contrários, né? Os grandes cientistas do período se afastaram dessa empreitada, pois sob o comando da Igreja Católica, não, eles tinham uma rivalidade com a Igreja Católica, os cientistas já daquela época, da época do humanismo, né, da época, alguns cientistas foram perseguidos inclusive pela Igreja Católica nesse contexto. A experiência dos povos americanos foi decisiva para o desenvolvimento científico de instrumentos de localização e de embarcações. Não, apesar dos povos americanos, os maias, os astecas terem conhecimento de astrologia, conhecimento de astronomia, eles não construíam as caravelas, né, no caso. Questão 47 é uma questão a respeito do Vale do Rio São Francisco, que tem, sem dúvida, a questão da localização geográfica. Onde está localizado o Vale do Rio São Francisco? Alternativa correta, nordeste do Brasil, e sofre a influência do clima semiárido. É uma questão fácil a respeito da geografia. Eu agradeço por assistir, eu desejo bons estudos.